Olá, todo mundo. Meu nome é Walter Loureiro, sou dermatologista e hoje a gente vai voltar, né, a fazer as lives que estavam abandonadas por quase uns 3 meses aí nesse início de ano. Sabe que tem que botar a vida em ordem, enfim. Então hoje a gente vai falar um pouquinho sobre poros abertos, né? Teve muita gente que pediu e mandou um monte de perguntas, acho que é uma coisa que muita gente queria, né? Então assim, vocês podem mandar pergunta aqui, né? Aqui embaixo eu vou respondendo as perguntas que enviaram antes e aí vocês podem ir mandando que eu vou falando aqui, tá bom? Primeiro de tudo, assim, o que eu vou fazer? Eu vou explicar para vocês um pouquinho o que são os poros, porque tem um pouco de confusão com relação a isso, né? Então, muita gente acha que os poros são esses pontinhos pretos, né, que a gente tem, principalmente no nariz, e que são os comedos, na verdade, né, que são os cravos. Então, existe uma diferença, assim, a gente acaba meio que tratando tudo como sendo a mesma coisa, mas não é exatamente a mesma coisa. Então, a gente tem os poros, que são os orifícios de saída, né, das glândulas, principalmente das glândulas écrinas, aí é uma coisa que é um pouquinho mais específica, mas a gente tem também o orifício de saída do folículo que é acoplado ali na glândula sebácea, naquele aparelho pilosebáceo. E aí eu vou mostrar aqui para vocês mais ou menos como que é isso aqui. Aqui, ó, aqui a gente consegue ver um pouquinho melhor. Então a gente tem esses pontinhos bem pequenininhos e esses poros verdadeiros, eles são poros microscópicos. A gente não consegue ver a olho nu. No consultório, a gente precisa colocar uma lupa, né? Um negócio que chama dermatoscópio para a gente conseguir ver. Esses que a gente vê a olho nu, eles são basicamente os cravos, né? Só que a gente acaba tratando tudo meio que da mesma maneira. E aí existem alguns motivos, né, para isso acontecer. Então tem aqui, eu vou olhando aqui para baixo porque eu estou vendo aqui as perguntas, tá? Então tem algumas perguntas que são assim sobre o que causam os cravos, né? Por que eles surgem, se todo mundo tem cravo. Então, assim, vou explicar então já um pouquinho algumas coisas. Tá? Então, assim, os comedos, eles são o quê? Que são os cravos propriamente ditos, a gente tem dois tipos, que é o cravo aberto e o cravo fechado. Então, o cravo é um entupimento daquele orifício de saída onde a gente tem o folículo pilosebáceo, que é essa estrutura onde tem um pelo e a glândulazinha acoplada. Então, é como se a gente tivesse uma saída deficiente, né, uma dificuldade na saída das células que vão sendo produzidas ali. Aí tem um entupimento e fica uma bolinha preta, que é o cravo. Quando uma pele recobre isso e fica a bolinha branca, ainda é um cravo, mas é um cravo fechado. Então, essa é a diferença. E os poros, propriamente ditos, são esses orifícios de saída essa glândula que parece um novelinho aqui do lado e que são essas estruturas microscópicas. Só que isso, num conjunto, ele faz uma alteração no relevo da pele. Né, que, assim, se você... Tem até alguns estudos que comparam isso com uma bola de golfe. Né? Então, aquele negócio todo furadinho. E aí vem um negócio que é interessante, porque a gente fica pensando assim só. Mas o poro, que é essa bolotinha que está aí, será que é só ela que sofre a influência? Né? É ela que influencia no tamanho dela? Ela é uma estrutura anatômica que fica daquele jeito e não muda mais? Então se foi vendo o quê? Que não só é importante o poro em si, mas a pele que está ao redor daquele poro. Então se você tem uma pele que fica ali ao redor dele, que vai ficando mais dura, mais enrijecida por um consumo de colágeno, aquele poro ele vai ficando meio que travado naquele tamanho dele. Então ele não consegue diminuir mais de tamanho, vai mantendo ele meio que alargado ali no lugar. Então, assim, o que causam os poros? A gente tem uma série de causas. Então, eu já falei dos comedos, né, que são aqueles pontinhos pretos que a gente tem, mas ele é uma estrutura que é genética. Então, tem uma variação pessoal muito grande. Se você tem um pelo muito grande, desculpa, um pelo muito grosso, o tamanho do poro vai ser um pouquinho maior. Se você tem uma produção de sebo aumentada, normalmente você tem um poro que ele é maior, embora tenha alguns estudos que acham que isso é meio controverso. Existe uma ação muito grande dos hormônios androgênicos, né, que são principalmente a testosterona, a dihidrotestosterona, em cima ali daquela estrutura do poro que faz com que ele fique maior. Por isso que muitas vezes os homens têm poros maiores do que mulheres, por conta dessa ação androgênica. E isso daí a gente vai ver de novo, né, quando for falar um pouquinho do tratamento. Agora, deixa eu mostrar aqui uma outra fotinho, que é isso aqui. Não, peraí, mostrei a foto errada. Peraí.
Aqui. Então, assim, a gente consegue ver que aí, lógico, está um misto, né, de cicatriz de acne com poros mais abertos. Mas por que isso acontece? Porque na acne propriamente dita, o que acontece, né? Você tem aquela saída do sebo, só que se você tem o cravo, né, ele funciona como um tampão, ele entope aquilo ali, e aí o sebo não consegue sair, ele vai acumulando ali dentro e vai tufando igual um balão. Se aqui inflama, né? Se aquilo continua durante muito tempo, aquilo lá, pum, estoura ou para fora e aí sai o pus, ou estoura para dentro e aí a gente começa a ter aqueles nódulos e aquelas cicatrizes internas da acne. Só que o que se viu é que isso acontece numa escala muito menor também nos poros. Então, se a gente for olhar aqui nessa foto, o que a gente vai ver? Onde tem mais ou menos aqui entre algumas dessas setinhas, tem parece um olhinho, né, que é uma bolinha preta, não sei se vocês conseguem identificar, que está ao redor dessa área delimitada em branco. Então, cada bolotinha dessa é um poro. E isso é uma fotografia de microscopia confocal, né? Um tipo de microscópio que ele é bem diferente que vê na pessoa viva, né? E aí a gente vê o quê? Que dentro dessa área branca está um pouco mais clarinho. Isso daí são algumas alterações nas fibras de colágeno. Então você teria, a nível microscópico, ao redor dos poros, pequenas cicatrizes que funcionam mais ou menos parecido com o que acontece nas cicatrizes de acne mais exuberantes. Então isso talvez seja um dos mecanismos de que porque algumas pessoas têm mais poros do que outras e pessoas que têm acne têm mais tendência a ter poros aumentados. Outra coisa que acontece é que, deixa eu voltar naquela fotinho aqui, essa daqui da cicatriz. O que acontece é o seguinte, a parte da nossa percepção dos poros são esses afundamentos e a luz que bate nesses afundamentos, porque eles são meio que pequenos buraquinhos. Então a luz reflete ali naquele local e aí tende a fazer um pouco de sombra. Fazendo um pouco de sombra, a gente tem uma percepção de uma coisa um pouco maior ali de tamanho. Então esse daí seria mais ou menos o tamanho do assim o conceito, né, do que formam os poros abertos. Então, se a gente entende por que ele acontece, a gente consegue chegar um pouco à conclusão de o que a gente precisa fazer para tratar, né? Então, assim, se você tem obstrução dos poros por cravos, né, que são aqueles comedos, a gente vai fazer o quê? Vai desobstruir. E como é que a gente desobstrui isso? Com lavagem adequada, com remoção de maquiagem, com sabonetes que contenham ou não ácidos, mas em geral os que contêm ácido eles funcionam um pouquinho melhor. A gente vai também da mesma maneira fazer peelings. Os peelings eles vão tentar fazer o quê? Remover mais aquele acúmulo de células mortas que vão tendo, facilitando um pouco mais o escoamento das secreções e das células que estão ali na saída, né, das glândulas e dos poros. Então ele ajuda muito nisso. E não só o peeling químico, como os peelings mecânicos. Então a gente tem, por exemplo, a microdermoabrasão, que é como se fosse uma espécie de lixamento, né? Que a gente vai passando aquele aparelhinho que joga um pouco, tipo uma areia, e aí puxa essa areia de volta, então com isso ajuda a desobstruir. As tecnologias, né, também ajudam, então o laser ajuda bastante a reduzir os poros, principalmente aqueles lasers que são mais superficiais e que pegam mais a camada mais de cima da pele. Mas outros tipos de laser também ajudam nisso daí. Só que a luz intensa pulsada também ajuda e o ultrassom microfocado é uma outra coisa que ajuda também. Tem vários estudos mostrando a melhora dos poros com ultrassom microfocado. Mas, a grosso modo, onde que essas tecnologias elas vão atuar? Naquela fibrosezinha que eu mostrei que existe ao redor dos poros. Então, são coisas que vão atuar naquelas mini cicatriz que está ali, prendendo o poro naquele tamanho, fazendo com que ele não consiga diminuir. É como se travasse aquela estrutura. Então, equipamentos e coisas que remodelem o colágeno, que troquem aquele colágeno ruim cicatricial por um colágeno mais molinho, vão ajudar a esse colágeno fechar um pouquinho mais. Lembra que eu falei que tinha uma certa correlação com a glândula, com a produção de sebo? Então, se você tem tratamentos que vão ajudar a reduzir essa produção de sebo, você vai, consequentemente, reduzir o tamanho dessa glândula. Por isso que quem toma isotretinoína, que é o nome mais conhecido é Roacutan, fala que diminuíram os poros, porque ele dá uma atrofiada naquela glândula, faz com que ela passe a funcionar menos, e aí o poro acaba fechando um pouco mais também.
Mas outras coisas também funcionam. Então, por exemplo, pessoas que têm, por exemplo, mulheres que têm acne da mulher adulta, ou que têm uma sensibilidade maior da pele, que não necessariamente é por um excesso de produção de hormônio, se beneficiam muito de anticoncepcional oral, de algumas outras coisas que bloqueiam um pouco essa ação hormonal, como espironolactona, que mais? Metformina funciona bem, mas a metformina funciona menos do que a espironolactona. E a gente tem a ciproterona também, que são bloqueadores hormonais, então eles ajudam também a longo prazo a diminuir um pouco isso. E lógico, você ter toda aquela rotina, né, do skincare. Então você ter o sabonete direitinho, você remover a maquiagem, usar água micelar para tirar a maquiagem, você usar algum ácido que ajude a desobstruir aquilo lá e fazer a manutenção. Então esse é meio que o apanhado geral do que são os poros e de como que a gente pode tratar. Mas eu vou ver aqui as perguntas que enviaram, então eu estou olhando aqui para baixo, tá? Se alguém quiser, olha, pode mandar pergunta aqui ao vivo, que daí eu vou respondendo. Ah, eu tinha esquecido de falar também da alimentação. Lógico que a alimentação não é uma coisa que vai para todo mundo melhorar o tamanho dos poros. Mas algumas pessoas que têm uma tendência muito grande a ter acne de origem alimentar, se tiver uma melhora na dieta, muitas vezes conseguem também melhorar um pouquinho o padrão de secreção sebácea e de tamanho dos poros. E que tipo de alimentação é esse? São aqueles alimentos que têm o que a gente chama de alto índice glicêmico, que são aqueles que quando você come, aumentam demais o açúcar do sangue de uma vez só. Então esses alimentos, eles fazem o quê? Com que a gente produza muita insulina e dá um pico. Só que essas glândulas e os poros, eles têm receptores para uma coisa que chama IGF-1, que é enfim, eu vou resumir, que é um hormônio que parece muito com a insulina, então dá meio que como se fosse uma reação cruzada. Então você come alguma coisa que dá um pico de insulina e aí ele vai estimular um pouco esses receptores hormonais que fazem com que o polo dilate um pouquinho mais, com que a glândula produza mais sebo e aí vai perpetuando aquilo lá. Então para essas pessoas, se você reduz um pouco mais esses picos de insulina, que seja por uma reeducação alimentar ou por uso de algum medicamento, como a metformina, por exemplo, você consegue dar uma diminuída. Lógico que não se compara com o que a gente consegue com o medicamento, com o skincare e principalmente com as tecnologias, né? Então vou dar uma olhada aqui nas... deixa eu ver aqui uma pergunta que foi enviada ao vivo. Deixa eu ver aqui o que foi. Aqui perguntaram se se o Sculptra melhora. Não, o Sculptra não melhora. Ele melhora o colágeno, mas o Sport até que melhora, sabe? Mas mais do que o Sculptra, o que melhora mais os poros e o viço da pele são os skin boosters, né? Que é o ácido hialurônico, que ele é feito mais para hidratação e estímulo de colágeno. E aí ele melhora esses poros nesse remodelamento de colágeno que tem no nível mais microscópico, né, esse que fica ali ao redor dos poros, então ele ajuda. Outra coisa que faz ajudar a diminuir os poros com o Skin Booster é que ele hidrata a pele. Hidratando a pele, ele vai puxar mais água. Puxando mais água, ele vai melhorar um pouco mais aquela distensão e aquela irregularidade que tem de altura na pele vai melhorar também. Então é uma opção interessante. A Naira falando aqui, consigo perceber isso quando exagero na alimentação, olha. Então tá aí, então você já viu por que isso acontece. Aí deixa eu ver aqui algumas perguntas, né? A campeão de perguntas foi a causa. Então a Naira perguntou. Quem mais que perguntou aqui também? A Ryuki Murakami perguntou aqui algumas coisas. Então assim, vamos lá. Então a primeira pergunta foi: qual a causa? Que foi a Naira perguntou, tá aí. Então eu já falei de algumas coisas que explicam. Tá? Então tem que ver dentro de todas essas causas quais são aquelas que se encaixam mais no teu caso. A Paola que perguntou, nunca melhora? Melhora, Paola. Só que assim, ela precisa fazer toda essa rotina. E como é uma estrutura que ela é anatômica e depende do metabolismo da pessoa, você consegue melhorar, mas se você para de fazer aquele tratamento, tende a voltar. E aí tem uma coisa interessante, que aí tem uma outra pergunta aqui, que foi da Elielda Oliveira, que ela falou assim, olha, eu tenho 39 anos e desde sempre pele oleosa e poros dilatados. Algum tratamento eficaz? Então aí vem um negócio. Teve um estudo interessante que foi feito, que eles mostraram o seguinte, eles pegaram várias pessoas na verdade foram mulheres, né? Não viu com homens, foram só mulheres, e viram do Brasil, da Índia, eles não especificaram o país da Europa, mas consideraram meio que a Europa como um todo, da Índia e acho que não pegou nenhum americano.
Da Europa acho que foi Itália, França e não me lembro se tem mais algum outro país. Eles foram ver o padrão desses poros. E o que, que eles viram? Que geralmente as mulheres chinesas... Ah, foi da China, tá certo. As mulheres chinesas têm os menores poros de todos. Então são poros muito pequeninos, muito pouco perceptíveis. As brasileiras e as indianas costumam ter poros mais dilatados. Não necessariamente com uma produção de sebo aumentada, mas brasileiras e indianas tendem a ter poros mais aumentados. As europeias têm uns poros intermediários, mas se viu uma coisa interessante. As europeias, elas tendem a ter um aumento no tamanho dos poros com a idade, mas que chega num platô nos 40 anos. Enquanto que as brasileiras, elas tendem a aumentar a quantidade dos poros indefinidamente, que é uma coisa que é muito parecida com o que acontece na pele negra também, e que acontece um pouco com as indianas. Isso daí talvez reflita um pouco essa nossa miscigenação. Então, como você falou aqui, olha, 39 anos, os poros ainda aumentam um pouquinho mais. Mas tem todas essas coisas que eu falei que podem ser feitas para melhorar. Deixa eu ver aqui se tem mais aqui alguma pergunta. O Bruno, conheço o médico mais preparado e bonito. Ah, obrigado, meu amigo. Precisa ir no oftalmologista. Quem mais? A Ana perguntou, é preciso alternar tratamentos? Eles param de fazer efeitos depois de um tempo? Na verdade, não é que eles parem de fazer efeito, Ana. O que, que acontece? É como se você fosse ajeito... É igual reforma de casa, né? Que você ajeita uma parede e depois começa a olhar para o lado porque é aquele lado que está ruim. Ajeita aquele lado que está ruim e de repente volta para cuidar de alguma outra coisa. Então, é um pouquinho isso que acontece. Então, não é que acostume a pele, mas você vai mudando um pouquinho as suas prioridades. Então, eventualmente, a pessoa nunca fez nada, vai, de repente, pegar um pouquinho mais pesado para ter uma melhora logo. Melhorou aquilo ali, de repente você vai começar a fazer uma prevenção. Está fazendo aquela prevenção, mas continua a ter muito cravo, de repente você vai trocar para um ácido mais forte. A pele já controlou mais a oleosidade, talvez já precise de um hidratante. E que aí foi uma das perguntas também que foi enviada aqui, que foi se a hidratação, foi a Leda que perguntou, se a hidratação minimiza os poros abertos. Então a hidratação em si, ela ajuda a melhorar aquele turgor da pele. Porque a hidratação da pele é uma coisa e a oleosidade da pele é outra. Então imagina que isso daqui é a pele, a gente tem aqui a camada da pele e a gente tem o sebo que é jogado aqui em cima. Então quando se lava com um sabonete que não é um Sindet, que é um sabonete burro, vamos dizer assim, ele tira a oleosidade e tira a hidratação da pele, aí aquilo resseca. Aquilo ressecando é como se ele fosse murchando um pouquinho. Quando a gente hidrata a pele, a gente devolve isso aqui. Então isso dá mais suporte para a pele e aquelas depressões tendem a melhorar. Então a hidratação ela ajuda, não é uma coisa que é específica para melhorar os poros, Leda, mas ajuda na melhora. A Ana também perguntou aqui, consigo tratar essa zona com aspecto de casca de laranja só com dermocosméticos? O dermocosmético é engraçado, assim, com o tempo vem diminuindo um pouco essa fronteira entre medicamentos e dermocosméticos. Então, tem vários dermocosméticos que eles têm ácidos, como o retinol, por exemplo, que é uma das coisas que a gente usa, com ácido glicólico, que é outra coisa que é usada também para causar uma esfoliação na pele e ajudar a minimizar os poros. Então, a gente consegue sim. Agora, às vezes, num caso específico, o dermocosmético talvez não seja suficiente. A gente precisa lançar a mão de uma coisa mais forte, como um ácido retinóico, por exemplo, que normalmente não está presente nos dermocosméticos. Ana também perguntou, é possível deixar todas as áreas do rosto com a mesma textura das áreas mais sequinhas? Então, é uma coisa que é possível, talvez nem todo mundo consiga chegar numa textura exata, até porque a pele do rosto da gente ela não é igual no rosto inteiro, né? Então, essa pele, por exemplo, embaixo da área dos olhos, é uma pele que ela não tem praticamente gordura, ela é uma pele que ela é muito fininha, não tem tanta glândula sebácea como tem, por exemplo, na zona T. Então, assim, a gente consegue ir diminuindo essa distância entre as áreas que tendem a ser mais ressecadas em relação às que são mais oleosas. Às vezes, muitas vezes a gente consegue diminuir a ponto de não ser perceptível tanto essa diferença. Mas sempre vai ter uma diferençazinha porque são estruturas que são completamente diferentes. Mas a ideia é o que é? Que a gente vai deixando essa distância cada vez menor.
A professora Maísa Leite perguntou o que fazer para amenizar em pele mista. Então, assim, na pele mista, o que, que é? Essa pele justamente onde essa diferença entre áreas mais secas e as áreas mais oleosas é muito grande. E as áreas oleosas são geralmente na zona T. Então, isso é a pele mista. Então, você tem muita oleosidade aqui e um ressecamento maior nessas outras áreas. Então, a gente consegue. O primeiro passo que a gente consegue é diminuir a oleosidade. Aí a gente vai diminuir essa oleosidade como? Com Syndex, que são esses sabonetes que ajudam a tirar a oleosidade sem deixar a pele ressecada, porque senão o que, que vai acontecer? Essa área que é mais seca vai ficar mais seca ainda. Entendeu? Então a gente precisa usar com um Syndex, que ele vai tirar a oleosidade dessas áreas sem ressecar as outras áreas. Aí o hidratante ajuda, porque a gente viu que a gente tira a oleosidade, né? Desculpa, a gente tira a oleosidade, mas não pode tirar a hidratação da pele. Então, se essa pele aqui está muito ressecada, a gente hidratando, a gente vai diminuir mais ainda essa diferença. E aí, alguns ácidos, tipo ácido glicólico, ácido salicílico, eles ajudam nisso daí. Que mais? Outras perguntas. Faz mal usar aqueles produtos para minimizar os poros? Eles entopem os poros? Geralmente, isso quem me perguntou foi a Ryuki Murakami. Então, geralmente, Ryuki, esses produtos, eles geralmente contêm ácidos. Então, a ideia deles é justamente não causar um acúmulo ali nos poros. Então, aquelas loções que são não comedogênicas, quer dizer, que não causam cravos, aquelas que são oil-free, são caminhos para serem seguidos, né? Tem que procurar esses produtos. Mas, assim, em geral, esses produtos para minimizar os poros, eles ajudam nesse sentido. Só que, às vezes, eles não conseguem ajudar tanto, mas são produtos que são interessantes para isso. Aí a Cíntia e o Adam, né, perguntaram aqui, né, como fechá-los. E aí eu falei de alguns tratamentos, então essa rotina em casa, tentar diminuir um pouquinho os fatores que estão fazendo com que produza mais sebo e tentar usar esses dermocosméticos ou ácidos que são um pouquinho mais fortes para tentar fechá-los e eventualmente controlar um pouquinho mais os hormônios ou deixar a pele simplesmente menos sensível sem diminuir a produção de hormônio e ajeitar um pouco a dieta. Então esse seria o apanhado geral. Fez todo esse dever de casa, ainda continua com os poros mais abertos ou quero melhorar os poros de uma maneira mais rápida, aí a gente lança a mão dos procedimentos. Dos peelings químicos, dos peelings mecânicos, dos peelings a laser e da própria luz intensa pulsada, do laser, né? E eventualmente do ultrassom microfocado. Então a gente tem essas opções quando o skincare de casa só não dá mais conta. O Jean, que é meu paciente, perguntou por que as pessoas implicam tanto com ele se eles são normais na pele. Jean, aí a gente vai entrar numa questão acho que mais filosófica, né? Então assim, isso vem dos chamados padrões de beleza ou padrões de pele ou que as pessoas querem, né? Então assim, na época onde não se tinha tanto produto assim para tratar, né, eu acho que não era considerado como, não vou dizer que era um sinal de beleza, né, mas não era considerado de uma maneira tão depreciativa como tem hoje em dia. Né? Então, hoje em dia, as pessoas acabam percebendo isso, por mais que não seja uma causa direta, percebendo como um sinal indireto de cuidado, como um sinal indireto de limpeza, também você ter isso fechado. Concorde ou não, né? Assim, não concordo com isso, mas é a percepção geral que as pessoas têm. Igual como você vai ver, por exemplo, os estudos que avaliam a unha como a importância social. Eles veem o quê? Que a percepção que se tem de uma unha que não é aquela unha toda quebradinha, uma unha que não é muito fina, uma unha que não é com manchas, uma unha que está muito bem pintada. Então as pessoas têm uma percepção de saúde quando veem isso. É um sinal indireto que não necessariamente traduz a realidade. Então concordo contigo, assim, você não é obrigado a tratar para se encaixar num padrão, né? Mas o nome padrão vem por quê? Porque a maior parte das pessoas acha aquilo, sei lá, bom, ruim, positivo, negativo, enfim. Então, padrão vem disso. Então, é o que a maioria das pessoas encaram. Então, assim, não quero encaixar nesse padrão, não precisa tratar. E lembrando, né, tudo isso que eu estou falando, né, assim, de encaixar em padrão, essas coisas, isso é secundário. Né? O que importa é o quê? Você se sentir bem consigo mesmo, se sentir bem com a sua pele. Né? Isso é o mais importante. Deixa eu ver aqui se tem mais perguntas.
A Naira falando dos poros abertos, que agora ela tem, do Adam falando, então. No caso dos homens trans que fazem hormonização durante toda a vida, precisamos estar sempre usando produtos específicos para controlar o aparecimento de acne? Adam, é engraçado assim, porque o que acontece? Na hormonização dos homens trans, algumas coisas são usadas, principalmente a testosterona, né? Que é para, enfim, ter os efeitos da hormonização, e alguns bloqueadores hormonais também podem ser usados. Então, assim, mas a grosso modo é a testosterona. A testosterona ela vai estimular o funcionamento da glândula. Então, vai fazer com que ela trabalhe mais. Então, se os poros eles aumentam de tamanho quando a glândula funciona mais, se você faz com que ela funcione mais, ela teoricamente vai aumentar de tamanho. Só que aí a gente vê que na prática não é bem assim. Duas coisas acontecem. Primeiro, a gente vê que não existe uma relação direta em todo o mundo de que a produção de sebo vai determinar o tamanho da glândula. Então, algumas pessoas têm uma glândula grande, mesmo produzindo pouco sebo, e tem pessoas que produzem muito sebo e têm uma glândula pequena. Então, não existe uma correlação direta para todo mundo, mas isso é uma noção meio que geral. E o que a gente percebe também na hormonização é que, assim, parece que tem um pico. Não sei se você percebeu isso. Mas, assim, é como se tivesse um período de ajuste na pele. Né? Então, é como se você levasse uns 2 anos, mais ou menos, onde aquela hormonização chega com tudo, aquela testosterona chega arregaçando, né, como se fala, e aí vai ter mais oleosidade, vai ter mais acne, vai ter mais queda de cabelo, vai ter uma série de coisas nesse período de adaptação, que dura mais ou menos em torno de uns 2 anos. E depois a coisa vai meio que regularizando. Agora, esse meio que regularizando pode ser o quê? Que ele diminua muito essa produção, mas ainda seja uma produção que incomode. Entendeu? Então, assim, não tem uma resposta para eu te dar que sirva para todo mundo. Tem que ver caso a caso. Então, assim, existe essa coisa assim dos 2 primeiros anos serem muito piores, mas depois a tendência é ir melhorando e aí fica até mais fácil de tratar porque reduzir um pouquinho mais. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta aqui. Hum. Aí eu não vou saber como é que é o nome. Daniele BRX. Paciente que. Peraí, porque tá muito piquichito aqui a letra. Deixa eu ver se consigo ver aqui. Paciente que respeita o skincare e cuida do hábito alimentar, mas mesmo assim, por conta da genética com tendência a acne, ainda tem. Aí cortou o resto aqui. Se puder mandar aqui embaixo nos comentários a pergunta toda, acho que é mais fácil para ver. Mas o que deu para entender é assim, uma pessoa que já cuidou, tem um skincare, tem uma, enfim, cuidou da alimentação e continua com os poros abertos. Pelo que deu para entender é isso. Então, assim, talvez seja necessário ver duas coisas. Uma é rever o skincare para ver se ele está realmente ok, se não é hora de dar um passozinho além, né, subir um degrauzinho a mais nessa escada, ou se não é hora de lançar mão de ou algum medicamento ou algum tratamento mais invasivo, né? Então, peelings ou dermoabrasão, ou laser, ou luz intensa pulsada. Então, vê se não precisa ir para esses caminhos. Tá? Agora, lógico, quem tem uma genética que não é muito favorável a isso, que tem uma tendência a ter muitos poros mais abertos, vai ter que fazer eventualmente mais procedimentos mesmo. A NRF de Paula perguntou aqui, mas quando se trata de poros abertos, são mais frequentes em mulheres ou não tem nada a ver? Pois é, Paula. Assim, sempre se teve esse senso comum de que os homens tinham os poros mais abertos. Mas aí se viu que talvez tenha um viés nisso, porque a maior parte dos estudos, eles veem o quê? Mulheres. Porque as mulheres tendem a procurar mais isso do que os homens. Então, assim, pode ser simplesmente um viés de procura ou não. Mas, assim, dos estudos que conseguiram pegar uma quantidade mais ou menos parecida entre homens e mulheres, eles viram que geralmente homens têm poros mais abertos do que as mulheres, mas não obrigatoriamente vão ter uma secreção sebácea mais abundante, mais oleosidade do que as mulheres. E isso vai variar muito de acordo com a região e com a etnia da pessoa. Naira, o cuidado básico diário é o sabonete e o gel? Tem algo a mais? Seria assim, o que eu digo que é o cuidado básico, básico, básico? É limpeza da pele, protetor solar e alguma coisa para desobstruir os poros.
né? Enfim, para melhorar um pouco mais os cravos. Esse seria o básico para quem quer melhorar os poros. Esse da noite que tenha um ácido. Agora, quero dar um passinho além, um hidratante é legal, aí de repente pode ser um protetor solar que tenha um hidratante ou um ácido à noite que tenha hidratante, e para um desses dois lados. E aí eu gosto muito do uso de antioxidante, porque os antioxidantes, eles diminuem um pouco a produção de radicais livres na pele. Esses radicais livres é que vão em parte causar aquela inflamação que gera fibrose, que é o que causa aquele poro ficar meio travado, como se tivesse preso. E aí, então, eu gosto muito de protetor solar que tem antioxidante ou hidratante, e o da noite fazer o ácido com antioxidante ou com hidratante. Entendeu? Então, mais ou menos isso. Então, uma combinação que eu acho legal é um sabonete, por exemplo, uma vitamina C, o protetor solar e com hidratante e um ácido à noite. Então, isso eu acho que é uma rotina que é bem legal. Que mais aqui? A Naira, então sabonete já respondi. A Darielle perguntando: é possível minimizar os poros abertos com produtos naturais? Produto natural que você diz é o quê? Tipo sabonete natural, argila, essas coisas? Dá uma especificada aí. Mas, assim, por exemplo, esfoliação, que muita gente gosta de fazer, às vezes faz até máscara com açúcar, com mel, essas coisas. Ele até ajuda, né, mecanicamente, só que aí se você não usa nada diariamente para fazer uma manutenção é mais difícil. E se o problema são não poros abertos, tecnicamente, mas os cravos, se você fica só fazendo esfoliantes, é mais difícil, porque os cravos ficam mais duros. Então é mais difícil da gente conseguir remover. Então aí o ácido ele vai conseguir funcionar muito melhor. Mas assim, é possível? É, talvez se tiver muita sorte, né, tiver uma pele que colabore, ajude, né? Se você for ver a maior parte desses ácidos que a gente usa hoje em dia, eles vieram de alguma coisa, né? Então, o ácido glicerídrico, por exemplo, veio do arroz, o ácido lático, ele veio do leite, entendeu? Então, é possível, mas não é muito comum, tá certo? Então, gente, é isso. Se vocês tiverem mais alguma dúvida, pode colocar nos comentários, depois isso vai para o IGTV. Eu vou tentar fazer essas lives mais curtas, né, de uma meia hora mais ou menos, que é para não prender muita gente, né? Mas elas vão sempre para o IGTV, vão para o YouTube também, para o canal, é Walter Loureiro Dermato, se quiser seguir lá. É um pouquinho mais fácil de localizar, né, os vídeos do que no feed do IGTV, porque acaba misturando com outras coisas também. E aí, se tiver alguma dúvida, é só colocar aqui embaixo nos comentários, que daí eu vou respondendo para vocês. Então, deixa eu só responder essas últimas perguntas e a gente encerra. A Maísa Leite perguntou aqui: mesmo sem sair de casa, você tem que usar protetor? Pensando em poros, não, mas pensando, se você tiver, por exemplo, uma doença fotossensibilizante ou quiser tratar de melasma, o ideal é passar mesmo em casa, porque a radiação ela entra pela janela e reflete na parede, reflete no chão e vem na gente. Então, para quem tem muita sensibilidade, às vezes é a diferença que faz entre conseguir clarear a mancha ou não. A Ana perguntando: esses cuidados precisam ser alternados entre a manhã e a noite? Tem alguma dica para fazer no fim de semana ou uma vez na semana? Depende, Ana. Eu tento sempre deixar o mais simples possível. Eu não gosto muito de fazer grandes variações, porque eu acho que confunde muito e a chance da pessoa não fazer é maior. Ainda mais assim, quando tem muitos produtos na prateleira. Então eu gosto de deixar um esquema que serve para a pessoa fazer o dia todo e aí vai depender muito da rotina dela. Por exemplo, eu tenho pacientes médicas que dão plantão à noite. Por exemplo, médicas, enfermeiras, enfim, pessoas que trabalham à noite. Ou pessoas que chegam muito cansadas em casa e não têm muita paciência de fazer as coisas à noite. Então, eu tento deixar o que é o mais importante de dia. Não necessariamente o mais forte, mas o mais importante de dia, que se falhar de vez em quando à noite, não vai ter tanto problema assim. Agora, se é uma pessoa que consegue se dedicar um pouco mais à noite, aí eu tendo a deixar alguma coisa mais forte à noite. Que aí a gente tem um pouco mais de liberdade de usar ácidos que, se usarem de dia, vão ter uma sensibilidade maior com o sol. Então tem que adaptar muito ao estilo de vida da pessoa. A Mônica perguntando: para a pele negra existe algum fator protetor facial indicado? Assim, no dia a dia, Mônica, para a pele negra de 15 a 30 é suficiente. Eu, em geral, não prescrevo mesmo para pele negra nada mais fraco do que 30, em geral. Porque é uma pele que ela tem muita tendência a manchar, né? Então, para você tratar mancha, você tem que ter um protetor mais alto. Então, eu acho que na pele negra o fator 30, para o dia a dia, ele é legal. Acho que ele é bacana, consegue ter um equilíbrio bom entre um protetor que não é muito pesado, né, de oleosidade,
e uma cobertura boa. Então, eu acho que no dia a dia. Agora, lógico, se você for para um lugar que é mais com sol mais intenso, sei lá, vai para uma praia, aí se puder usar uns 60, 70 é melhor. Tá bom, gente? Então, obrigado a presença de todo mundo. Aqui a gente está em lockdown, eu acho que está todo mundo em lockdown, né, em quase o Brasil inteiro, então se cuidem, tá? Não esqueçam de usar máscara, enfim, se possível até duas. E se tiver sugestão de live ou quiser mais algum esclarecimento sobre isso, é só colocar aqui nos comentários. Eu acho que o próximo eu vou fazer da semana que vem sobre envelhecimento e depois um de perguntas e respostas. Tá bom, gente? Fiquem bem. Bom final de semana para todo mundo.